Fala, meus amigos, tudo certo com vocês? Espero que estejam bem. Como é que tá a vida aí do outro lado da tela? Eu tô aqui para fazer um vídeo de mais um capítulo do One Piece, agora o capítulo 1173. É um capítulo que revelou novas coisas, teve uma interação surpresa entre o Brook e a Gunko, né? Mas antes, eu quero pedir para você que curtir, se inscrever e deixar um comentário aí, compartilhar com um amigo que também gosta de One Piece, que também está nessa vibe de se tornar o Rei dos Piratas, e também fazer um merchan para minha própria marca, a Lampert. E eu tô desde, essa roupa é uma roupa de amostra, tô desde dezembro com ela, e amanhã a gente vai na cidade vizinha buscar as roupas de venda ao público. Então, se você gosta de treinar, se você gosta de exercício físico, ou quer uma roupa para ir para a praia, essa roupa serve tanto para passeio na praia, quanto para exercício físico, quanto no dia a dia. Ou até para quem trabalha, né, no pesado, pedreiro, jardineiro, e precisa de uma roupa boa para aguentar o trampo, né? E então a Lampert é a escolha certa. Mas então é isso. E agora vamos para o que interessa, que é o capítulo 1173 do mangá de One Piece. Vou aqui pegar o chapéu de Joy Boy, de futuro Rei dos Piratas. Bora lá! E já começando, né, no capítulo 1173, o pessoal já pergunta qual que é o plano épico que o Zoro tá... Qual que é o plano que o Zoro diz que tem, né? E ele fala que, antes de ele falar o plano, ele pede permissão para ver se ele pode cortar o pessoal em pedacinhos. E o pessoal, ó, pode até cortar, mas eles são piratas renomados, então tem de respeito, que merecem respeito, então cuida para não machucar muito eles, né? Embora eles estejam possuídos pelo domínio reverso da Gunko, né? E inclusive o Capitão Dory e Brock. Ali o Zoro, então, com a permissão do Rajordin e do Stansen, o Zoro sai para cima, né? E eles justamente dão essa confirmação para o Zoro quando eles percebem o tamanho da arrogância, do sarcasmo, do sadismo dos dois piratas que estão possuídos ali, né? Tem mais, né? Mas dois dos piratas que estão possuídos, que eles zombam, né? Que conseguiram unificar a pátria dos gigantes e dão risada, né? Então no balão no balão seguinte já aparece ali o Jardim meio com uma cara de nojo, assim, não, Zoro, bota pra quebrar aí. E daí então o Zoro sai ali e começa a pisar em cima da cabeça dos gigantes até conseguir chegar no lugar que ele quer, né? Que é um lugar alto, para que ele possa usar o golpe dele e pegar todos os gigantes que estão ali possuídos, né, pelo domínio reverso da Gunko, em um só golpe. E o golpe que ele usa é o golpe dos 6 caminhos, um golpe Santorio, e ele acaba ali com os gigantes ali que estão no local com esse golpe. Claro, mas não para por aí, porque Dory e Brog também estão possuídos e eles precisam ser vítimas do Zoro, né? O Zoro precisa solar eles, porque o Zoro é o solador do bando, né? E isso é importante porque eles querem realmente assassinar o Jaru, né? Eles não têm vontade própria ali, eles não têm consciência, eles estão sendo fantoches, né? As emoções deles não são deles, eles estão possuídos realmente por algo maligno, né? Então o Dory e o Brog, eles meio que tentam atacar o Zoro em conjunto, mas com o Zoro não tem, né? Ele realmente ainda consegue atacar e ferir o Dory e o Brog mesmo eles estando possuídos. E o normal ali do Domínio Reverso continua, né? Os piratas, claro, são gigantes, mas eles se tornam ainda mais gigantes. A mesma coisa aconteceu com o Rox. O Rox ele já era um cara alto assim no mundo de One Piece, mas ele ficou ainda maior, ainda mais alto, ainda mais grandão. E dá pra ver ali no mangá com o Dory e o Brog a mesma coisa, né? O Dory e o Brog são bem menores que o Jaru, porque o Jaru ele é bem mais alto que a média dos gigantes, né? Ele é mais ou menos a mesma altura que o Harald e o Loki.
E o Dory e o Brog ali parecem ser maiores do que o Jaru, mais altos ainda que o Jaru, sendo que eles não são, né? Então, isso é um ponto que acontece quando você está possuído, você se torna maior, seu corpo aumenta de tamanho. Mas o Zoro é o Zoro de Thriller Bark, que pegou toda a dor do Luffy e tomou pra si, e depois quando o Sanji chegou, não aconteceu nada. Ou o Zoro que solou o Pika lá na ilha de Dressrosa, o Zoro que solou o King, o Zoro solador de sempre, né? Zoro sendo Zoro, Zoro sendo o Zoro, né? Então, essa foi um destaque pro Zoro aí do capítulo para ele, né? Também tivemos um diálogo muito interessante, né? Ali do Brook com a Gunko. E o Brook começa a falar tipo, é você? Ele chama a Gunko, que é uma das cavaleiras, um dos membros dos Cavaleiros Sagrados, né? Cavaleiro de Deus, de Princesa Shuri. E dele fala, esse cabelo, ele começa a dizer, né, que reconhece que o cabelo azul, os olhos de uma cor e o outro de outra, o rosto, e ele fala que a Gunko é a Princesa Shuri, e que a Princesa Shuri teria agora, estaria na casa dos 80 anos, perto dos 80 anos, que seria uma idade bem avançada. E a Gunko, né, tem um rosto jovial, então não é uma pessoa que está na casa dos 80, né? É uma pessoa jovem. Então, provavelmente, se é assim, então ela deve ter uma relação muito especial com o Imu. O Imu tem algum tipo de relacionamento com ela. Porque para ela não envelhecer, ela teria que ter a marca do Mar Abissal, que é a mesma marca que os Gorosei têm, que os anciãos têm, os 5 anciãos têm. Porque os Cavaleiros de Deus, mesmo tendo a marca do Mar Profundo, eles são imortais, eles se regeneram, mas eles envelhecem com o tempo, né? Tanto que o Garmin, por exemplo, o Garmin tá velhão, né? Ele era jovem ali na época de Valley Valley, hoje, 39 anos depois, ele tá velhão. Claro, agora ele se tornou um ancião, né, no lugar do Saturno, mas então agora ele vai parar de envelhecer, né? O envelhecimento dele vai ser interrompido, mas ele no atual momento ele tá velho, e sendo que ele era jovem na época de Valley Valley, né? Mas passou quase 40 anos. O Shamrock também tem 39 anos, ainda tá a cara do Shanks, e tá envelhecendo normal, né? E a Gunko, sendo que o Brook conhecia ela, e o Brook ficou 50 anos vagando, então a Princesa Shuri que o Brook está falando era uma pessoa jovem, que bate com a idade ali da Gunko, que seriam uns 20 e poucos, na casa 20 e poucos até 30 anos, talvez, ali mais ou menos 30 anos, um pouco mais, um pouco para menos, né, dos 30. Então, porque 50 anos envelhece uma pessoa, né? E o Brook fala, eu te reconhecendo o cabelo azul, tô reconhecendo os dois olhos, uma cor de um e uma cor de outra. O rosto é o mesmo. Então, como que o rosto vai ser o mesmo mais de 50 anos depois, né? Os 50 anos que o Brook passou vagando, mais os 2 anos do time skip, 52 anos, mais alguns anos ali que seria ainda antes do Brook morrer, né? Da tripulação do Brook ser assassinada. Então teria mais de 50 anos ali. E o rosto da Gunko continua, da Princesa Shuri ou Gunko continua o mesmo depois de tanto tempo. Então, o que leva a crer que ou ela tem uma relação muito especial com o Imu, muito diferente com o Imu, ou ela está com a mesma marca que os Gorosei têm, que os 5 anciãos têm. E um ponto aí interessante é que a gente pensa, a Gunko ela tá possuída, vamos dizer, por conta daquela marca do Mar Profundo, ela já não tem mais vontade própria, ou a marca do Mar Abissal, que seja, ela não tem mais vontade própria. Se o Imu quiser controlar ela e dizer assim, que nem aconteceu com o Araldi, ele tinha lampejos de lucidez, ele ia e voltava,
Ele não conseguia ter uma constância, não, agora é minha vontade, é eu que estou no controle. Não, ele estava sendo controlado pelo Imu a maior parte do tempo. Tanto que o Loki teve, né, que assassinar ele, matar ele, né, de uma maneira voluntária, que ele pediu para acontecer isso, porque ele não ia mais conseguir se controlar. E o Imu fala, Gunko, você está recuperando, por acaso você está recuperando as memórias? Então, ou seja, as memórias humanas, as memórias de tempos, uma pessoa que a gente gostava, aquilo no mundo de One Piece, falando do mundo de One Piece, né? Se o usuário, se o cara que está com a marca do Mar Profundo ou marca do Mar Abissal tiver contato com uma pessoa que ele amava, que ele tem lembranças, familiar ou amigo, que ele amava muito, que ele tinha muito apreço, aquilo acaba mexendo e acaba voltando. E ele acaba voltando ao normal e recuperando a vontade, não sendo mais totalmente controlado pelo Imu. E foi isso que aconteceu com a Gunko. Tanto que a Gunko libertou voluntariamente o Brook e os outros Chapéu de Palha, né? Por conta que ela, por um período curtíssimo de tempo, ela voltou a ter aquela vontade própria dela, a ser ela, e não um Imu ou sei lá, um demônio maligno controlando o corpo dela e a mente dela, a vontade dela. Tanto que o Zoro até brinca, né, uma parte engraçada. Eu acho que o Zoppo até brinca, né, com ali uma parte engraçada do mangá. Eu acho que foram os meus poderes de telecinese, tipo, brincando, né, claro que foi a Gunko que desatou eles todos, mas a Robin continua presa porque ela não está presa pelas fitas, ela está presa pelos espinhos, né, dos Somers, né? Então a gente acaba vendo isso, que o poder das memórias, o poder de uma pessoa que a gente ama acaba tendo uma influência muito grande do Omniverse, na possessão. A Gunko também, uma coisa legal de pensar é por que o Imu tem tanto interesse na Gunko e por que ele está protegendo, ele tem uma relação tão especial com a Gunko. A gente sabe que o Imu, ele pode ter sido Imu Nerona, um dos 20 reis que quis, né, da aliança dos 20 reis que criaram o governo mundial. Ele pode ser muito bem Imu Nerona e ele tem os olhos amarelos com aquelas bolinhas, né, aqueles círculos. E a Gunko, ou a princesa Shuri, o Brook mesmo fala, você tem um olho de um jeito e o outro do outro. Provavelmente um olho. Então, a gente sabe, agora pensando, a gente sabe depois que os 20 reis que concordaram em criar o governo mundial, menos a família Nefertari de Alabasta que recusou, eles saíram e foram para Marejô, para Terra Sagrada, e outras famílias reais reinaram em seu lugar. Então, que dá para pensar, dá para criar uma teoria que a Gunko, ou a princesa Shuri, é metade Nerona e tem metade de sangue Nerona e metade de sangue da família real que substituiu a família Nerona. Por isso que ela tem uma relação tão especial com o Imu. Porque então, se ela era princesa de um reino, então ela não era um dragão celestial. Ela era da realeza, certo? Ela era de uma família real, mas não um dragão celestial. Então, por que uma pessoa que não é um dragão celestial está junto com os Cavaleiros de Deus e está com uma relação tão próxima com o Imu? E o próprio Imu controlando agora não é nem mais a Gunko ou a princesa Shuri, agora é o Imu controlando, tanto que ele fala, cala-te, o que tem, qual que é a tua relação, o que você tem com a Gunko? Né? Então dá pra ver que ali já não é mais a Gunko ou a princesa Shuri, e sim o próprio Imu usando o corpo da Gunko, da princesa Shuri. Ali já no finalzinho do capítulo, vemos que o pessoal os irmãos, os pais das crianças que vão ser levadas como reféns, né, chegam ali para buscar as crianças. E o Somers também, ele é bem sádico, assim, ele tortura as crianças ali dizendo que eles nunca mais vão ver os pais deles,
E as crianças ainda batem boca ali, nós somos fortes, nós somos guerreiros, não subestime o Elbaf. Mas ele ainda diz que é justamente por Elbaf ser forte que eles estão sendo levados, né? Então, e as crianças têm aquele espírito, né? Por mais que aquele espírito tenha sido atenuado por conta da paz, né? Que o Harald estava querendo construir, de não ser mais uma nação guerreira, de guerra, e sim uma nação pacífica, que ia aprender com outras nações e que outras nações iam poder aprender com a nação de Elbaf. Eles ainda têm aquele espírito primitivo, aquele espírito de luta, né? De batalha dentro deles. E o pessoal chega e o Somerset fica estupefato, porque ele sabia que era para os pesadelos tomarem conta para não deixar ninguém se aproximar. E bem nessa hora aparece o Luffy, não o Luffy, o Nika, né? Um pesadelo, né? O Nika, o deus da destruição, e coloca uma espada bem ali onde eles estão para eles não chegarem nas crianças. E os piratas gigantes já dão uma resposta imediata com um monte de golpes atacando o Nika. E só que isso acaba não sendo suficiente. E então é aí que entra em ação os piratas do Road, que se unem, os três, para fazer um golpe só e para derrubar o Nika. E olha só, tava o Somers, que estava zombando no capítulo passado, que a missão estava no papo, que podia até dormir um cochilo. Afinal, ele realmente, né, porque as crianças já estavam ali, a 100 metros do navio, talvez 150 metros do navio, 100, 200 metros, vamos dizer, do navio ali, e já iam ser escoltadas pro mar. E daí depois que elas tivessem ido pro mar, já era, não tinha mais o que fazer. Então, só que o que acontece? O barco, o Nika é derrubado por conta daquele golpe tremendo dos três piratas, o Road e mais os dois amigos dele. E o Nika, não o Luffy, eu falo Luffy, o Nika, ele cai bem em cima do navio e destrói o navio. E agora a missão não está mais no papo, porque o navio que era para levar as crianças, que as crianças estavam na porta, 200 metros do navio, agora está destruído. Então, melou tudo. A Gunko tá meio para lá e para cá, meio indo e voltando. O pessoal já está se organizando, tem gente de peso, tipo o Loki, o Luffy, que já tem o Nika, o Zoro. Então, agora os outros piratas do Chapéu de Palha estão soltos, se soltaram das fitas da Gunko. Então agora o clima começa a mudar. Aconteceu a mesma coisa em Wano. Os piratas das feras estavam com a vitória garantida praticamente. A vitória era certa dos piratas das feras. Porque tinha um Kaido, tinham as calamidades. O Kaido era a criatura mais forte do mundo, imbatível. Tinha a Big Mom, o Kaido e a Big Mom juntos. Então, e tinham um número maior de soldados ao lado deles. Mas foram as ações que foram acontecendo, uma ação ali, uma coisinha ali, que levou os piratas de Chapéu de Palha à vitória. E a mesma coisa vai acontecer agora, para os piratas do Chapéu de Palha saírem vitoriosos, conseguirem entender o que precisavam fazer em Elbaf, libertar Elbaf do governo mundial, conseguir encontrar o quarto e último Road Poneglyph, o Poneglyph de rota, e assim ir para Laugh Tale. E eu acredito que a parada em Elbaf é fundamental para isso. Eu acredito que Roger com certeza parou em Elbaf para fazer para chegar na última ilha, antes de chegar na última ilha. Então, eu estou muito ansioso para os próximos capítulos, né? Porque agora o negócio vai esquentar, a chapa vai esquentar e vai aparecer. Eu tenho certeza que o Shamrock vai aparecer por conta da reviravolta que já deu. O Shanks com certeza vai aparecer. Dependendo da situação, até o próprio Imu vai aparecer. E uma coisa legal do Imu é que a gente ainda não sabe a aparência dele. O Oda colocou o Imu no capítulo lá de God Valley, só que o Oda não deu. Tanto que eu pensava, não, agora a gente vai saber
quem que é o Imu, como é que é a silhueta do Imu, como é que é o rosto, como é que é o corpo do Imu. Mas não, o Oda colocou, mas ainda ficou a silhueta sem a gente saber o que é. Então quem sabe agora, quem sabe o Oda estivesse pensando, não, agora não é o momento de mostrar o corpo do Imu, o rosto do Imu, a forma de Imu. Quem sabe agora, nos próximos capítulos, conforme vai desenhando o formato da guerra, talvez o Oda mostre pra gente o retrato do Imu, né? Como ele, a forma dele e o rosto dele. E eu estou muito ansioso para esses capítulos e vai ser uma guerra muito, muito intensa, talvez a guerra, com certeza a guerra mais intensa que já teve, mais intensa que o Wano e mais intensa que Marineford. Então tá, meus amigos, vamos caminhando juntos nessa batalha, nessa caminhada até One Piece, sempre com muita amizade, sentimentos bons, unidade, né? E para isso, pra gente conseguir conquistar e encontrar o One Piece junto com o Luffy. Então tá, nos vemos na próxima, nos vemos no capítulo 1174. E como eu tinha falado no começo do vídeo e vou repetir, não se esqueça de deixar um like, de deixar um comentário, se inscrever no canal, ativar o sininho se você quiser e compartilhar com um amigo que também gosta de One Piece. Valeu galera, até mais!